Graça e paz, irmãos, aqui quem fala é Guilherme Zamba e hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês esse livreto aqui, ó. Escrito por nada mais, nada menos do que pelo Paul Washer e disponibilizado pelo Ministério Defesa do Evangelho. Todos que conhecem Paul Washer sabem da sua seriedade e da sua qualidade de escrita. E também da seriedade do Ministério Defesa do Evangelho, que tem feito um trabalho incrível por meio desse livreto, que é uma ferramenta poderosa para compartilhar a mensagem do Evangelho de uma forma clara e objetiva. Nesse livreto, o autor aborda o caráter santo de Deus, o nosso estado pecaminoso e a nossa necessidade de um Salvador. E ao lermos esse livreto, somos confrontados com a realidade da nossa condição pecaminosa diante de um Deus santo e justo. Mas ao mesmo tempo, somos apresentados à maravilhosa notícia de que há um Salvador que nos ama e que nos oferece a salvação por meio de sua morte e ressurreição. Paul Washer nos leva a uma reflexão profunda sobre a nossa vida, sobre a nossa necessidade de reconciliação com Deus. E ao final, somos chamados a responder com fé e arrependimento a essa boa nova de salvação. Eu recomendo muito esse livreto para todos aqueles que desejam compartilhar da mensagem do Evangelho de uma forma clara e eficaz, que é o mesmo propósito desse canal. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está. Primeiramente, o livreto custa apenas R$2, que é um preço muito acessível. E mesmo sendo o valor baixo, ele é impresso em um material de muita qualidade, com capa em papel couché brilho e páginas em uma folha grossa de alta qualidade. Além disso, é possível comprar o livreto no site da Livraria Defesa do Evangelho, onde você pode adquirir no mínimo 50 cópias, né, e pagar o frete, que não é caro. Mas imagina, você pode reunir alguns amigos e cada um contribuir com 25 ou R$30. E olha que já estou contando o frete, né? Porque o frete para 50 cópias eu vi no site que dá mais ou menos entre 20 a R$30 aqui para o estado de São Paulo, né? Para os outros estados deve aumentar um pouquinho. E com esse valor vocês poderão adquirir as 50 cópias e cada um dos 5 terão 10 cópias para distribuir cada um, né? Então, dessa forma, além de ser um investimento financeiramente acessível, a aquisição desse livreto é uma ótima oportunidade de evangelizar, alcançar pessoas e compartilhar a boa notícia de salvação. Vamos ver aqui, ó. O índice, por exemplo, fala sobre o caráter de Deus, ou seja, o ser de Deus, o caráter da humanidade, a má notícia do pecado, o grande dilema, ou seja, como que um Deus santo e justo pode perdoar um pecador culpado. Vemos que a resposta está no Evangelho. Jesus Cristo, o nosso substituto. E fala sobre a sua morte de cruz, sua ressurreição, ou seja, a vitória sobre a morte e a consumação de Cristo, os efeitos de sua vitória. E o que exige isso de nós? Uma resposta, com arrependimento e fé. E devemos assim também fazer um autoexame. E também continua trazendo a boa nova de salvação, que é a segurança de salvação, que nós temos em Cristo Jesus, o bom pastor, que disse que nenhuma ovelha seria arrebatada de sua mão. E depois diz como devemos viver de acordo com essa verdade, né? E depois é interessante também que diz que um cristão que é salvo, ele vive em comunhão, onde o cristão ele cresce em santificação, ele serve na igreja local e ele serve no evangelismo e nas missões. E aqui, ó, por exemplo, ó, tem um resumo do Evangelho. Vou ler para vocês. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa... Vou dar um zoom aqui. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para as nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. É sobre isso as boas novas, ó. A vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho na história humana, a fim de salvar
pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como sacrifício em nosso lugar. Sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus. Justiça de Deus. Contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. Tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Completo pagamento por nosso pecado. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Todas as pessoas. Homens, mulheres, brancos, negros, orientais, ocidentais, todas as pessoas. Porém, é algo condicional, ou seja, cremos na eleição incondicional, mas há um quesito condicional que é necessário ter fé. Mas nós sabemos que a fé ela é um dom de Deus. E assim, toda a glória seja dada a Deus. Mas somente aqueles que se arrependem e creem em Cristo Jesus, fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Maravilhoso, né? Então, aqui tem um resumo excelente do Evangelho. E aqui começa o conteúdo. Ok? Então, esse, meus irmãos, é o livreto, com 31 páginas. Somente R$2. E eu gostaria de expressar minha sincera gratidão ao Luiz Rafael e à Nancy por terem doado cerca de 100 exemplares desse livreto e doado para o irmão Rodrigo, que é da nossa igreja, com o objetivo, de que a gente viesse a distribuir para as pessoas. Então, é através de atitudes como essas que podemos ver o amor e a dedicação de cristãos comprometidos em compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem. E que Deus continue a abençoar esses irmãos e que esse livreto possa alcançar muitos corações, trazendo a mensagem da salvação. E que essa iniciativa inspire outras pessoas a se juntarem a essa causa tão importante e que juntos possamos alcançar muitas vidas para Cristo. E vou dizer para vocês, irmãos, compartilhar a mensagem do Evangelho através de um evangelismo de relacionamento, na minha opinião, é uma abordagem muito mais eficaz do que simplesmente a gente distribuir esses livretos aleatoriamente. Pois é mais proveitoso entregar o livreto para pessoas que temos contato e interagimos no dia a dia, pois temos a oportunidade de sermos mais pessoais. Por outro lado, ao distribuir livretos aleatoriamente, muitas pessoas acabam não valorizando o material e jogando fora, né? Por isso, é importante investir em tempo e esforço em construir relacionamentos com pessoas ao nosso redor e compartilhar a mensagem do Evangelho de forma pessoal e significativa. Então, que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, construindo relacionamentos e compartilhando a boa notícia de salvação com amor, sabedoria e graça.